Eu não me apresentei, sou a Fabiana, não sou pastora. A pastora Fabiana é a esposa do pastor Robson, eu sou a Fabiana esposa do Ari, somos líderes de casais. Alguns me chamam de Fabi. E eu confesso para vocês que no dia que o pastor Robson mandou a escala e que eu vi Fabiana Goulart, e sempre que eu vejo Fabiana eu espero que esteja um Correia depois, mas aí estava Goulart, que sou eu. E aí ele mandou essa mensagem no grupo da liderança, em dias muito difíceis, na minha família, na minha vida emocional, na minha vida profissional. E a minha vontade foi de dizer, mandar um lá no PV dele assim: pastor, querido pastor Robson, escolhe outro, chama outro, por favor. Porque se você for olhar para você e esperar estar bem, para preparar uma palavra, para ser usada pelo Senhor, você nunca vai fazer isso, porque sempre vai ter alguma coisa para impedir. E eu não mandei essa mensagem para ele, nem falei nada, estou aqui. Mas a partir do momento que eu recebi essa responsabilidade de estar aqui, eu já comecei a entrar em conexão com o Senhor. Meu Deus, o que o Senhor quer falar? Comigo, primeiramente comigo. O que precisa ser dito a mim, Fabiana, sua serva, Fabiana cheia de defeito, Fabiana esposa, mãe, profissional. O que o Senhor quer falar comigo? E a partir dessa busca para a minha vida, é que o Senhor vai trazendo os pontos, vai trazendo a claridade na nossa mente daquilo que Ele quer ministrar. E só depois que Ele ministrou na minha vida, eu consegui finalizar os tópicos da palavra. E olha que não foi fácil. Estou sempre, às vezes, em algumas palestras, ontem, antes de ontem, da minha vida profissional. Se falar assim: Fabiana, amanhã você pode fazer uma palestra 8 horas da manhã sobre a sua área de trabalho, eu vou na hora, sem medo algum. Mas quando diz que é para subir aqui no altar e é para trazer uma palavra, me dá frio na barriga, porque eu já fico com aquele sentimento, é muita responsabilidade, porque a palavra, depois que ela sai, ela não volta. E eu não vou estar falando coisas para a sua vida profissional, o seu intelectual em si. Eu vou estar falando de algo que o Senhor quer trazer para o seu coração. Então eu não posso falar de mim, daquilo que eu aprendo nos livros didáticos. É algo que eu aprendi na palavra, que é a palavra do Senhor. E aí eu fiquei um pouquinho angustiada e Deus falou comigo. Primeira coisa, trouxe à minha memória a minha infância e adolescência. Eu me converti com 14 anos, fui a primeira a me converter na minha família. Adolescente rebelde. Resolvi ler a Bíblia por minha conta própria, e quando eu comecei a ler, eu falei: está me ensinando tudo errado. E fui sozinha procurar uma igreja. E fui para uma igreja batista, lá na minha cidadezinha em Minas. O pastor usava terno, bigodinho, gravata, terno, xadrez, baixinho, bravinho. E a igreja só tinha irmãos de terno e com a cara assim bem amarrada. Eles não sorriam, não falavam nada. E a gente só cumprimentava as irmãs. E eu lá. Quando um dia, e eu sempre me dispus a ajudar na igreja, pintei parede, encerei chão. Um dia quis ser que fazia os serviços gerais da igreja. Estava lá em tudo, estudava, mas sempre estava ali. E aí um dia um pastor falou: culto de quarta-feira você vai trazer a palavra. Eu com 17 anos. Então eu coloquei a minha saia, como eu estou hoje, saia. Eu acho que eu era mais corajosa naquela época, mais ousada. E fui. E o Senhor trouxe à minha memória qual palavra que eu levei. Sabe o que eu levei para aqueles homens aquele dia? E eles todos sentados assim me olhando. Jesus chorou. E aí eu fui falar que homem também chorava, porque eu achava eles muito bravos. E eu falei que Jesus chorava naquela noite. E no final do culto, o senhorzinho estava tudo chorando, inclusive o pastor de terno xadrez. O Senhor então falou naquela noite. E hoje, estou eu aqui,
pedindo ao Senhor que Ele fale novamente através de mim. Então eu não vou falar que Jesus chorou, né? No cultaço, não é isso. Mas vamos aqui comigo, que hoje a gente aprenda aqui, né, Arielle? Que nós aprendamos juntos aqui hoje. Você já esteve num momento de conflito em que você olha tudo ao seu redor e pensa assim: você não está certo não, esse negócio aí não está legal, eu acho que isso aí também não está muito justo não. E você começa a observar algumas coisas no seu trabalho, na sua casa, através da internet, e começa a gerar uns sentimentos de conflito, uns sentimentos de injustiça, de achar assim: não, eu estou aprendendo algumas coisas, eu sou uma pessoa que conheço os princípios da palavra, mas eu estou vendo que eu acho que eu estou em desvantagem. Porque as pessoas aprontam, fazem e estão se dando bem. Você já parou em algum momento e pensou isso? Às vezes lá no meu trabalho, gente, eu confesso, por isso que eu disse que primeiro o Senhor falou comigo. Eu confesso que às vezes eu olho e falo assim: eu estou fazendo serviço de 5 e não sou reconhecida. Isso não é justo. Eu estou às vezes, sobrecarregada, e a outra pessoa está o tempo todo no celular, não faz nada. E aí você começa a pensar: não, mas isso não é justo, isso não está certo, e começa a gerar alguns conflitos. Fabiana, mas você é crente, você faz isso? Às vezes nós começamos a observar ao nosso redor e começamos a ter esses pensamentos e sentimentos. E aí eu lendo a palavra, buscando do Senhor, eu li sobre a história da menina que foi refém do exército de Naamã. E aí o pastor Robson domingo traz qual palavra? A menina. Aí eu falei: então tem alguma conexão aí. Aquela menina tinha tudo para olhar, ter conflitos e reclamar e achar que estava tudo muito injusto. E o que ela fez? Quem estava aqui domingo ouviu, ela falou da palavra do Senhor. E aí eu falei: é forte? Então é esse caminho aqui que eu tenho que seguir, é isso que Deus quer falar comigo. E a confirmação veio no domingo. Bom, Fabiana, então você como cristã está tendo esse tipo de atitude? E aí Deus me mostrou que na Bíblia também tem homens que passaram por essas questões que nós passamos, de olhar ao nosso redor e começar a achar que não está muito bom, que a vida que a gente está levando não está muito legal, que deveria ser melhor. Ah, eu mereço mais, meu casamento podia ser melhor. Existe até um livro chamado Mito da Grama Mais Verde. Eu estou achando que fulano não merecia tanto isso. E teve homens na Bíblia que tiveram essas atitudes, esses sentimentos. E algumas histórias, né, desses homens que se sentiram injustiçados ou que tiveram algum conflito interpessoal. E o exemplo desses homens, eu quero trazer um aqui para vocês hoje, que foi Asaf. Quem que foi Asaf? É um nome, né, que as pessoas gostam de colocar nas crianças. Asaf, nome lindo. Asaf foi escolhido por Davi para fazer parte daqueles que estavam ali no templo, tocando instrumentos de louvor a Deus. Davi o escolheu. Asaf também escreveu alguns livros de salmos. Agora pensa, Asaf foi escolhido por Davi. Ele tocava instrumentos dentro do templo. Pensa a atmosfera que Asaf vivia. E esse homem teve um conflito interpessoal? Teve. Primeira coisa que eu vi, lendo esse texto, que Asaf foi um homem muito corajoso, de escrever um salmo, dizendo da sua insatisfação. Porque muitas vezes nós escondemos a nossa insatisfação, achamos os nossos pecados leves e não expomos. E vamos colocando ele debaixo do tapete. Asaf não. Asaf, bem dizer, vomitou a sua insatisfação. Então o contexto é esse. É um homem
desgostoso, chateado e que faz um desabafo. Lá no Salmo 73, abra sua Bíblia, Salmo 73. A gente pensa que foi só Salomão, Davi que escreveu o livro de Salmo. Asaf também escreveu alguns livros, e o 73 é um deles. Está aí na tela, Salmo 73, do 1 ao 28. Ok? Vamos colocar de pé para exercitar aí, porque senão depois eu fico falando, vocês vão ficar com sono aí, então exercita, né, Meire? Amanhã é feriado. Amém? Então vamos lá. Versículo 1, vai estar aí na tela, quem quiser acompanhar. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam-se os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e o íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvidas perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamei todos os teus feitos. Podem sentar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi lida aqui nesse momento. Oh Deus, esse Salmo 73, escrito por Asaf. Oh Senhor, que ele venha, oh Deus, trazer ao nosso entendimento aquilo que precisamos consertar. Assim como esse salmista abriu seu coração diante de ti, colocou diante de ti todos os sentimentos e conflitos, que nessa noite nós possamos deixar aqui no altar, aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem nos afastado de ti, mas que seja uma noite de restauração em nome de Jesus. Amém? Gente, a Bíblia não revela o que Asaf estava passando. Não dá para saber o que ele estava passando. Mas com certeza ele estava passando algo muito pesado para chegar ao ponto de escrever e de dizer que ele estava desviando do caminho. Eu desviei do caminho, estive prestes a cair. Vocês acham que foi de um dia para o outro que ele desviou do caminho? Foi um dia para o outro que ele viu que estava quase caindo? Com certeza não. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. No coração, na mente dele, algum conflito já estava acontecendo. Embora tocava,
embora estava cercado daquele ambiente, adorando a Deus, mas alguma coisa estava acontecendo. A Bíblia não relata. Então, ele diz ali no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Primeiro alerta que esse texto traz para nós. Ponto 1. Pessoas insatisfeitas desenvolvem pensamentos, emoções e atitudes negativas. Quando eu estou insatisfeito com algo, com o meu casamento, com os meus filhos, com a minha profissão, com os meus estudos, com a casa que eu moro, com o carro que eu tenho, a gente costuma reclamar. Com o meu salário, normalmente essas insatisfações, elas geram emoções, pensamentos e atitudes negativas. Começa a ficar triste, mal-humorado, zangado. E foi isso que Asaf fez. Olha o versículo 21 e 22. Gente, eu estou sem a Bíblia aqui, porque minha Bíblia tem a letra imensa. E eu emprestei e a pessoa não me devolveu. E a pessoa foi embora para outro estado. Prometeu devolver. Aí eu estou usando uma que tem a letra bem pequenininha e eu não ia enxergar. Então eu peguei e fiz uma impressão. Mas está valendo, né, gente? É a palavra. Olha o versículo 21 e 22. Olha o que gerou a insatisfação em Asaf. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Quando estamos insatisfeitos, nós não pensamos com equilíbrio. E mais, normalmente, quando nós estamos insatisfeitos, a gente começa a colocar isso para fora de alguma forma. A nossa saúde e a nossa boca. Lá em Mateus 12:34 diz que sai da nossa boca aquilo que está cheio, o nosso coração. E o coração dele estava cheio de amargura. E ele colocou isso para fora. E isso a gente acabou de ler aqui no texto, né? Então, nós precisamos analisar que fatores que estão contribuindo para a minha insatisfação e para o meu conflito. Que angústia, que desgosto que eu estou vivendo, que está gerando na minha vida murmuração, reclamação. Será que eu não ando reclamando demais da minha esposa? Será que eu não ando reclamando demais dos meus filhos? Qual a sua insatisfação? É porque não estão retribuindo aquilo que você esperava? Não estão reconhecendo aquilo que você faz? Bom, Asaf tem um motivo, né? Ele desenvolveu toda essa amargura, todo esse conflito por algum motivo. Mas ele diz ali no versículo 3, na parte B do versículo 3, a gente pode entender um pouco por que ele começou a ter esse sentimento. O desenvolvimento da nossa vida espiritual depende para quem nós estamos olhando. Na parte B desse versículo 3, ele diz assim: vi a prosperidade dos ímpios. Então ele viu, ele estava observando. Ele não conversou com os ímpios, ele não sentou com os ímpios. Ele viu. E muitas vezes nós queremos ficar observando a vida do irmão pelas redes sociais, até mesmo pessoalmente, ou observando a vida do ímpio, porque aqui ele fala do ímpio. Daqui que é ímpio é aquele que não conhece a palavra. E muitas vezes nós estamos observando a vida daquele que não conhece a Deus e querendo estar lá, viver o que ele está vivendo. Ué, ele está se dando bem, como diz o texto, ele está prosperando. E Asaf estava tão insatisfeito ao ponto de ficar olhando a vida do ímpio e desejando estar lá. E na primeira parte
desse versículo, o salmista é dominado pelo sentimento da inveja. Olha o que ele diz: pois tive inveja dos arrogantes. Pensa, um salmista assumir que ele teve inveja de um arrogante. Mas eu acho assim, Fabiana, cristão não tem inveja não. Isso é muito difícil. Pessoa que reconhece a Deus, ela não é invejosa. Mas quando você faz um comentário que é uma picadinha, isso é inveja. Ah, irmã fulana de tal tá namorando. Oh, eu fiquei sabendo. Mas eu acho que aquele cara lá, sei não. É a picadinha. É a picadinha da inveja. Talvez você não reconhece como inveja, mas é. Gente, fulano foi promovido. Nossa, agora é um cargo de destaque. Olha, não sei se isso vai dar certo, não. Eu sei de umas histórias que esse fulano aí, quando passou em tal lugar, ele aprontou. Guarda essa informação para você. Creia na transformação do outro. É a picadinha da inveja. Esse salmista foi muito corajoso. Porque ele não foi picadinha, não. Ele foi a inveja completa. O exemplo da inveja. Porque ele diz: eu tive inveja do arrogante ainda. Deus falou muito comigo nesse texto, viu, gente? Muito. Deu uma peia. Tá. Então, o salmista, ele é dominado pelo sentimento da inveja. Ele sentiu uma vontade incontrolável de ser como os orgulhosos. Porque ele fala que teve inveja dos arrogantes, daqueles que são orgulhosos, que falam mal de Deus, dos soberbos, mas acima de tudo, ele teve inveja da prosperidade, do ímpio. Não foi do rico. Ele não disse que teve inveja do rico. Qual o problema de ser rico? Não tem problema nenhum. Ele disse que tem inveja do ímpio, né? Porque ele foi dominado por esse sentimento de inveja. E por que ele foi dominado, a gente já disse aqui. Foi pelo fato de ter desviado o seu olhar, de ter olhado para a direção errada, de ter tirado o seu olhar do centro da adoração. Se ele era aquele que era o ministro de louvor, aquele que fazia parte daquela equipe dentro do templo, em algum momento ele não estava com o coração ali. Em algum momento ele deixou de olhar para o Senhor e começou a observar as coisas ao seu redor, a observar as pessoas, a prosperidade do ímpio. Eu li esse texto aqui para vocês numa entonação leve. E olha que eu não tenho costume de ler assim. Mas eu quis ler assim, porque a gente tem um pensamento que o livro de Salmos é um livro para eu meditar. Eu medito em salmos e são como poesias para a minha vida. Alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. É poético, é linda a palavra de Deus. Mas quando a gente lê esse salmo, eu fiquei imaginando Asaf, já na tampa, que aquilo ali já estava vindo a tempo. Imaginando, será o que esse homem estava passando? Eu sei que aqueles que trabalhavam no templo era sustentado por outras pessoas. Do pouco que eu li, alguma coisa estava faltando para esse homem. Não sei se eram coisas materiais. E aí eu fui ler novamente esse texto e fiquei pensando nessa indignação do Asaf, né? Aí a partir do versículo 4, quando ele diz assim, ó, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Normalmente a gente lê os salmos assim, mas pensa Asaf lendo. Aí eu falei, gente, esse homem devia estar numa ira e devia falar assim, aí ó, tá vendo Deus? Aí ó, eles não passam por sofrimento, o corpo deles é saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença.
como os outros homens. E muitas vezes nós somos assim. Não entramos lá para o nosso íntimo, para o nosso secreto e oramos, mas murmuramos. E aí talvez ele disse assim, ó: por isso, ó, o orgulho se serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinação. Eles zombam. Pensa a indignação desse homem. Eles zombam, eles falam com más intenções e em sua arrogância ameaçam com opressão. Ele estava olhando esses ímpios e ele estava indignado. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem das suas palavras até saciar. E eles são tão abusados que eles ainda diziam: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Asaf devia estar indignado e devia estar assim, colocando isso para fora diante de Deus como um vômito, como algo que estava dando má digestão nele. E muitas vezes nós estamos com o estômago embrulhando, com vontade de vomitar um monte de coisa, porque tiramos o nosso olhar, o nosso foco do Senhor. Porque por algum momento nós começamos a olhar a vida do ímpio e desejamos estar no lugar dele, porque parece que ele é mais feliz que eu. Porque é isso que Asaf sentia. Ué, parece que o ímpio é mais feliz que eu. E os dias de hoje, eles estão, como se diz, favoráveis para a gente desenvolver esse tipo de pensamento, desenvolver essas amarguras no coração, porque passamos mais tempo nas redes sociais, mais tempo desviando o nosso olhar. Nós vemos o ímpio ostentando. O ímpio ostenta o tempo todo. E eu que pago as minhas contas, e eu que vivo de um salário contadinho, e eu que sou aquele que tenho responsabilidade, chego no horário no meu trabalho, não falto, não dou um atestado falso. Asaf estava assim, com esse sentimento. Mas Asaf, embora vomitou tudo isso e viu, ele se sentiu em desvantagem e numa situação inferior. Esse é o grande problema quando começamos a comparar a nossa vida com o outro. Comparar a nossa vida com o ímpio. Nós entramos, do versículo 4 até o 12, ele compara o tempo todo o que o ímpio está fazendo. O que o ímpio está recebendo com as suas atitudes. E aí, ele se sente em desvantagem. E a desvantagem, ela nos leva a dois sentimentos muito ruins. Um deles é o sentimento de inferioridade. Ah, não. Deus não deve me amar. Acho que Deus tem satisfeito comigo em alguma coisa. Igual Chaves, né? Tudo eu. Ainda sai fazendo assim, né? Hoje teve uma pessoa que falou do Chaves aí. O Chaves é referência, né, para nós. Tudo eu. E às vezes nós nos sentimos inferiores. E começamos a comparar a nossa vida. E foi isso que Asaf fez. Ele começou a comparar a vida dele com a do ímpio. E normalmente, essa comparação, ela é injusta. E ela vai trazer sentimentos que não são muito bons. E o sentimento que Asaf teve foi o sentimento de inveja. O sentimento de inveja, normalmente, ele gera duas consequências. Ou você deseja ter o que o outro tem, ser o que o outro é, ou então você se retrai. O sentimento de inferioridade e comparação,
você começa a se retrair. Você para já e fica no cantinho, já não se socializa tanto, já não se expõe tanto, já não participa muito das coisas. A comparação sempre foi injusta. Às vezes costumamos comparar os nossos filhos com filhos de outras pessoas, ou comparamos entre eles. Comparamos o nosso casamento com o casamento de outra pessoa. Comparamos aquilo que temos ou a nossa aparência com a de outra pessoa. Na visão dele, o ímpio estava aprontando todas, fazia tudo que ia contra a palavra do Senhor e estava se dando bem. Como diz o ditado, estava por cima da carne seca. Estava ali se dando bem. Asaf, então, ele entra numa crise. Ele entra numa crise de comparar a qualidade da vida dele com a do ímpio. Tudo que o ímpio estava conquistando e ele não. E eu aprendo mais uma coisa com esse texto. As nossas murmurações nos impedem de confiar em Deus. Porque quando eu começo a murmurar, significa o quê? Que o que Deus está fazendo para mim é pouco. Ah, mas é só isso que Deus tem para me dar? Quando eu começo a reclamar que estou trabalhando demais, eu estou dizendo para o Senhor assim, ó, o trabalho que o Senhor me deu, a profissão que o Senhor me deu é pouco. A porta que o Senhor abriu para mim é pouca. Nossas murmurações nos impedem de confiar em Deus, nos impedem de receber as bênçãos, nos impedem de avançar como cristãos, nos impedem de ser felizes, nos impedem de usufruir de saúde física, mental, espiritual, nos impedem de avançar, nos impedem de aproximar das pessoas, nos impedem de aproximar do Pai, nos impedem de receber, de ter um relacionamento com o Senhor. A nossa murmuração nos faz viver por mais tempo naquilo que nós não queremos. Foi assim com o povo quando saiu de Israel. Ficaram 40 anos no deserto, porque murmuravam, reclamavam do maná, reclamavam do sol, reclamavam do frio, reclamavam da comida. O tempo todo murmurando. E tem dias que a gente acorda murmurando. Ah, não, eu queria dormir mais. Ah, não, hoje é segunda-feira. Ah, não, hoje eu estou escalado para ir para a igreja. Ah, não, ah, não, ah, não. Murmuramos, e a murmuração nos impede. A murmuração demonstra o quanto nós estamos descontentes, e ela enfraquece a nossa vida física e espiritual. A consequência da inveja e da comparação, nós lemos lá no versículo 21 e 22. A amargura que Asaf sentia no seu coração. A amargura que ele teve, né, no seu íntimo de sentir inveja. Só que depois, lá no meio do texto, depois dele falar toda aquela insatisfação que ele estava, Asaf tenta entender a sua situação, a razão do seu sentimento. Por que ele estava tendo inveja? Por que aquelas pessoas estavam vivendo daquele jeito? Por que era só com ele? Naquele momento, ele pensa, gente, o que está acontecendo isso comigo? E isso deixou ele muito perturbado. E ele não pôde encontrar resposta para essa razão. Pela razão daquilo que ele estava vendo. No versículo 16, olha o que ele diz. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Olha que ele ainda tentou, né? Tem hora que você busca a razão. Meu Deus,
Será que está dando tudo errado por mim, para mim, porque comigo, com a minha família, ou lá no meu ministério? É porque eu estou trabalhando pouco? É porque eu não estou sabendo administrar? É porque o meu casamento não está muito bom, porque eu não estou sendo romântico o suficiente, não estou reconhecendo o que o outro faz para mim? Será que os meus filhos estão tão desobedientes? Será que é porque eu não estou dando atenção? Ele tentou ir pela razão. E ele falou, não, isso aí é tudo difícil demais para mim, não consigo entender isso aí não. Muito difícil para eu entender o que está acontecendo. Toda essa diversidade. Isso deixou ele perturbado. Porque ele tentava entender pelo viés da razão, na esfera natural. E ele só teria uma resposta na esfera espiritual. Esse último ano, de julho do ano passado, até semana passada, eu confesso para vocês que eu tenho passado por algumas experiências que há muito tempo eu não passava. Há uns anos atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho, já tem uns 5, 6 anos, ou mais, não tem mais, uns 10 anos. Eu tive um sonho e eu acordei, fui trabalhar e tudo me lembrava aquele sonho. Toda hora eu lembrava daquele sonho. E era um sonho em que eu estava na minha casa e de repente entrou um vento com poeira, um vento tão forte, mas uma poeira tão forte que foi abrindo a porta e foi entrando folhas secas. E eu tentava segurar aquela porta, trancar aquela porta e não conseguia. E quando eu fechei aquela porta, as paredes começaram a cair. E foi um sonho muito forte, que mexeu comigo, a ponto de eu falar assim, Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? E eu acho que não vem coisa boa por aí não. O Senhor quer me alertar de alguma coisa. E eu fui trabalhar. Nessa época eu trabalhava numa escola. Nessa escola eu tinha um ateliê de pintura. E eu ficava só. Quando eu chegava eu punha uma música ambiente. E normalmente as pessoas passavam na porta e entravam, os outros colegas de trabalho, e falavam, nossa, a impressão que eu tenho é que essa sala não faz parte da escola. O ambiente aqui é tão leve que parece que eu estou em outro lugar. E tinha uma irmã de uma outra igreja que sempre ia lá falar um oi. E nesse dia ela passou, mas ela não entrou. Ela chegou na janela, virou para mim e falou assim, Fabiana, eu tive um sonho com você. Eu estava dando aula e vim aqui só para te falar. Alguma coisa muito séria está acontecendo na sua casa. Aí eu olhei para ela e falei, não. Ela, pois é, eu sonhei, Deus pediu para eu te falar que uma grande tribulação vai vir sobre a sua casa. Foi a confirmação daquele sonho que eu tinha tido naquela noite. E a tribulação veio. Veio forte. Tentou derrubar as paredes, tentou derrubar o teto, a porta, tentou tirar a saúde, tirar a vida, tirar a alegria, tirar tudo, para que eu murmurasse, para que eu reclamasse, para que eu blasfemasse. Essa tribulação durou anos, foram anos, mas ela passou. Ela passou. E eu testemunho dessa tribulação. Algumas pessoas estiveram junto comigo. E ela passou porque eu não estava só. Deus estava comigo. Deus levantou pessoas para estar comigo. E ela passou. Fabiana, mas você falou que do ano passado para cá, essa história tem 10 anos. Você tem passado algumas coisas. E realmente, eu moro longe da minha família. Meus filhos e meu marido, meus 3 filhos, nós estamos aqui em Palmas há 17 anos, vou fazer 18, e não temos parentes aqui, nós temos a família base. E aí a gente, uma vez no ano, vai em Minas, vou lá visitar meus pais, meus tios. O ano passado eu tive o privilégio de ir,
visitar a minha família lá no interior de Minas Gerais, comer um pãozinho de queijo. E aí pude rever todos os meus parentes, tios, tias, primos, que eu não via há muitos anos, há mais de 35 anos. Não, minto, menos, 28 anos, que alguns foram no nosso casamento. E aí pude revê-los. Lancei o meu livro lá, foram me honrar. Alguns com problema de saúde, mas fizeram questão de ir. Foi uma oportunidade de reunir toda a família. Os irmãos que moravam na mesma cidade tinham tempo que não se via. E foi tudo muito bonito. E eu vim embora depois, toda feliz. Levei a minha mãe comigo, Isadora, mas a minha mãe estavam juntos. E foi muito bonito, e foi muito... um momento que ficou na minha memória. E aí viemos embora. E pouco tempo depois, 3 meses depois, o meu tio faleceu, mais novo do que a minha mãe. Então eu falei, Senhor, obrigado, que pelo menos eu revi. Não estava doente, né? Foi uma fatalidade. E a esposa dele ficou tão arrasada, 60 e tantos anos de casado, ela ficou muito arrasada e sozinha, porque há 1 ano antes do meu tio falecer, o filho faleceu de Covid. O filho faleceu num dia com Covid, 3 dias depois a nora faleceu. Então esse tio meu já tinha perdido a nora, o filho, ficou só uma filha. E agora esse tio falece. E aí a minha tia fica sozinha na casa. Aí a minha prima, que era separada do marido, foi morar com a minha tia. 3 meses depois a minha tia falece. De saudade do meu tio. E aí, passam uns 2 meses, outro tio faleceu. E agora, quando foi semana retrasada, um primo faleceu. E semana passada, outro tio meu faleceu. Então, a minha mãe, que é mais velha, e vendo todas essas pessoas mais jovens do que ela falecendo, e meu pai também, isso tem causado uma tristeza, porque eles ficam assim, eu sou o próximo. E na gente que está longe, dá um sentimento assim, são coisas que estão acabando e eu não vou viver isso mais. Não é bom. Não é bom. E aí, quando foi sábado, agora passado, a minha prima me mandou uma mensagem no WhatsApp. Essa que ficou sozinha na casa. Ela me mandou uma mensagem, pois assim, prima, você me inspirou. Vou publicar meu primeiro livro. E aí eu fiquei tão feliz. E aí ela mandou a foto da capa. Até que a morte não os separe. Ela vai lançar agora nos próximos dias, na Feira do Livro lá em Araxá. E aí a capa são 4 círculos, 3 círculos apagados e 1 com flores. E aí, lógico, né, eu como artista fiz a leitura na hora. São os 3 que se foram. E ela é ainda que está florindo, porque ela pinta, ela é uma artista. Ela faz pinturas. E aí, eu falei, parabéns, prima, que coisa linda, né? Queria muito estar aí para te honrar e tudo. E o título é muito bonito, a capa. E ela começou o desabafo. E ela começou a desabafar. E eu disse para ela, estou sempre em oração por você. Ela falou, prima, eu não consigo orar. Eu não consigo falar com Deus. Porque quando eu estava me recuperando da morte do meu irmão, o meu pai se foi. Já fazia 1 ano que eu não dormia. 3 meses depois a minha mãe se foi. E agora estou eu aqui, dentro de uma casa que tudo lembra eles. Cama, sofá, louça. E não tem ninguém aqui comigo. Eu já doei várias coisas, mas estou aqui sozinha. Eu transformei a sala num ateliê, ela disse. E a minha maior tristeza, prima, é acordar todas as manhãs. Quando eu durmo pouco e no outro dia eu acordo, é um vazio. E ela ainda disse, para você eu não tenho receio de dizer. Eu já contei quantos remédios que eu preciso para acabar com tudo isso. Aí ela continuou, mas eu não vou fazer isso. Porque o primeiro netinho dela nasceu, da filha que mora na Holanda. Nasceu de 5 meses, prematuro.
está na UTI há 3 meses. E quando foi ontem, ele saiu da UTI. E aí ela vai passar uns dias lá com ela. E aí eu te falo, o que eu falo para ela? O que você fala no momento desse? Porque para ela que não conhece a Deus, ela está vendo na esfera natural. Ela não consegue ver na esfera espiritual. Ela não consegue entender o que Deus quer por trás disso tudo aí. E é difícil de entender. A diferença é que quando nós conhecemos a palavra, nós confiamos. Nós sabemos que Deus está no controle. Por mais que as coisas estejam conflitantes, por mais que você esteja desgostoso, insatisfeito, você ainda crê que Deus está no controle. Você sabe em quem confiar. Você sabe que o final de tudo isso é para o seu bem, que o Senhor vai clarear tudo diante de você. Eu sei que quando eu passei essa tribulação há 10 anos atrás, eu busquei o Senhor. Eu entrei para o quarto, fechei a porta. No dia que a tribulação chegou, antes ele me avisou, uma amiga me alertou. Mas o dia que essa tribulação chegou, eu deveria, ficar em pânico, arrancar os cabelos, gritar, ligar para todo mundo. Não, eu fechei a porta do meu quarto, eu ajoelhei e eu falei: Senhor, eu confio em Ti, na Tua palavra. Esse conflito, essa dificuldade, o Senhor tem um propósito. E o Senhor falou claramente comigo quando eu comecei a ler a palavra. E Ele diz, para mim da seguinte forma: não temas, eu te conheço, eu te chamo pelo nome, tu és minha. Quando passares pelo fogo, não irás se queimar. Quando passares pelas águas, você não vai se afogar. Foi essa a palavra que o Senhor me entregou. E eu digo para você, querido irmão que está aqui hoje, o conflito, a luta que você está passando, não pense que o Senhor esqueceu de você. Ele te conhece pelo nome. E Ele te chama pelo nome. E Ele diz, por mais que seja difícil, por mais que você não está vendo saída, Ele está contigo. Não se sinta injustiçado, não se sinta inferior, não faça comparações. Você é filho amado de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. É nisso que nós temos que crer. É nessa palavra, não desviar o nosso olhar. Não achar que nós somos as vítimas. E Asaf também reconheceu isso, o salmista. Em momentos de conflitos, nós precisamos. Primeira coisa, olha o que Asaf faz no versículo 15. Ele controla os seus impulsos. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os meus filhos. Quer dizer então que Asaf se controlou. Por mais que ele estava vendo tudo aquilo, ele poderia ir lá e falar assim: ô gente, eu queria a ajuda de vocês aí. Eu estou passando uma barra e eu estou vendo que vocês estão se dando bem aí, eu quero entrar nesse esquema aí. Ele poderia ter feito isso. Eles sabiam quem eram os arrogantes, quem estava se dando bem. Mas ele controlou os seus impulsos, ele controlou os seus sentimentos, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele estava sendo infiel a Deus. Ele estava sendo aquele que estava negando ao Senhor. Os nossos impulsos, muitas vezes, nos levam a pecar. Às vezes a gente acha assim, não, mas é só uma ajuda de custo que esse político está me dando. É só uma ajudinha aqui. E você às vezes se corrompe. Ele entendeu que ele precisava controlar os seus impulsos. Porque se ele não controlasse, ele poderia trazer uma maldição até mesmo para os seus filhos, para uma geração.
Quantas vezes nos tomamos atitudes erradas e os nossos filhos, a próxima geração, paga o preço? Paga o preço por as nossas escolhas. Asaf entendeu isso. Segunda coisa, em momentos de conflito, nós precisamos analisar a situação. No versículo 16, ele analisou. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ou seja, ele não entendeu, mas ele tentou analisar. Mas ele não entendeu. Falou, não, isso aí está muito difícil, eu não consigo compreender essa matemática. Mas ele analisou a situação, ele buscou entender, mas pelo viés da razão. Então, depois o salmista, na hora de controlar os seus impulsos, tentar analisar aquele conflito, ele toma uma atitude correta. Ele vai buscar a presença do Senhor. No versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Ele precisou buscar o Senhor. Ele precisou entrar no templo. Ele teve entendimento ali dentro que não era pelo racional, mas que era pelo viés espiritual. Ele entendeu qual era o fim dos ímpios, que aquilo ali não ia se dar bem, e que se ele se juntasse a eles, tentasse usufruir do que eles estavam usufruindo, ele ia se dar mal também. Ele entendeu que eles viveriam no sofrimento eterno. Mas aquele que é justo, aquele que passa pela provação, dando glórias, aquele que sabe que a sua tribulação é momentânea, que não tira o seu olhar do alvo, que caminha para o alvo, esse será exaltado. Esse receberá como recompensa a vida eterna. Não podemos ter o nosso olhar fixado nas coisas daqui. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai passar. E aí então, no versículo 18, no 19 e no 20, vocês estão seguindo aí comigo? Está na tela também, né? Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Às vezes a gente vê e fala assim, nossa, mas fulano estava tão bem, e de repente você vê. Toque, toque, toque. Acabou. Acabou. Aí você fica por entender, mas olha, o que aconteceu nessa situação? No versículo 19, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai. Quando a gente acorda, quando te levantares, Senhor, Tu os farás desaparecer. Infelizmente. Aqui ele não está falando do rico, viu, queridos? Ele está falando do ímpio. Mais importante que tudo, gente, Asaf controlar seus impulsos, analisar a situação, buscar a presença do Senhor. O que eu mais aprendi com esse texto, mais importante de tudo, foi que o salmista, ele entendeu que o problema não eram os ímpios. O problema não era o que os ímpios faziam, mas o problema era ele mesmo. O problema eram os sentimentos que ele estava tendo, as circunstâncias que levaram ele a ter inveja. Esse era o problema. O que os ímpios estavam fazendo, eles iam continuar fazendo. Eles estavam fazendo antes dele ter problema. A questão foi os sentimentos que geraram nele. A própria palavra diz, o mundo jaz no maligno. Isso, por enquanto, queridos, até Jesus voltar, não vai mudar. Mas Asaf mudou. Ele mudou o direcionamento do seu olhar. E o mais importante foi isso, ele entender os seus sentimentos, aquilo que estava causando inveja. E somente quando temos intimidade com o Pai, temos nossa visão ampliada. Ele só abriu os seus olhos quando ele buscou o Senhor no santuário, quando ele entrou ali no secreto com o Senhor, quando ele buscou Deus ali e falou, abriu seu coração e disse, olha, eu não estou entendendo nada, pela minha razão eu não entendo, mas eu confio no Senhor.
Aí então ele entendeu a situação. E o salmista chegou a uma conclusão ao entrar ali no templo. Primeiro, ele chegou na conclusão que ele precisava era confiar em Deus. Não temos que confiar na nossa própria força. Não temos que confiar na nossa capacidade intelectual. Não temos de confiar na nossa profissão, no nosso salário, na nossa boa oratória. Não é nisso que nós temos que confiar, na nossa beleza, nos bens materiais. A nossa confiança tem que ser no Senhor. No versículo 23 ele diz: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Aqui ele diz, eu tenho que confiar nesse Deus. É como se ele entrasse no templo. Vocês acham que ele entrou no templo ali? Imagina, ele entra, agora eu estou confiando em Deus. Não, ele passou um tempo ali. Ele deve ter chorado, ele deve ter rasgado as suas vestes, ele deve ter falado muito com Deus, para depois ele dizer: eu confio em Deus, eu confio no Senhor, o Senhor segura na minha mão, Ele me sustém. Outra coisa que ele entende, a ser guiado pela palavra do Senhor. Versículo 24, tu me diriges com teu conselho. O conselho que o Senhor tem para nós está na palavra, é na oração, é lendo um devocional, lendo um outro livro. Por isso que essa igreja fala tanto sobre a leitura. Lê a palavra anualmente, comprar livros, investir na sua vida espiritual. Inclusive, essa palavra está num livro chamado Por que o ímpio prospera e o justo padece. É a palavra de mim, porque a gente sempre lê o Salmo, passa por ele, mas não aprofunda. Então, os livros é uma forma de você aprofundar. Então, ele reconhece que precisa ser guiado pela palavra do Senhor. No versículo 24, quando ele diz: estou com o seu conselho, o conselho do Senhor é a palavra. E quando ele diz que entrou no santuário, aqui é o templo. A Base Church é um lugar onde você pode vir buscar. É aqui que você vai encontrar direcionamento quando o pastor traz uma palavra, quando você conversa com o irmão, quando você louva ao Senhor através da música. Outra coisa, outra conclusão que o salmista chega: depender do Pai. No versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Nós não precisamos temer o futuro. Nós não precisamos ter medo. Será que amanhã eu vou ter o que comer, o que vestir? Não precisamos ficar ansiosos pelo dia de amanhã. Olha o que diz em João 16:36. Ele diz que não é para nós ficarmos aflitos com o dia de amanhã, ao que vamos comer, vestir. Ainda diz para nós observarmos as aves do céu, observarmos, os lírios do campo. Hoje, o que está te faltando? Amanhã, você está preocupado com o que para amanhã, para a próxima semana? É com a sua conta bancária? Como que você vai pagar as suas contas? Você está preocupado com o que você vai comer? O que você vai vestir? Você está preocupado com o futuro dos seus filhos? O Senhor falou com Asaf: não precisa se preocupar com o futuro. A quem tenho eu, no versículo 25, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Asaf reconheceu: gente, nós não temos nada.
Nada nessa terra. Nem o controle da nossa vida nós temos. Nada. Asaf reconhece também que ele precisa depender do Pai, no versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Ele reconhece que precisa depender de Deus. E esse deve ser o nosso sentimento sempre. Eu não dependo quem vai ganhar as eleições municipais. Eu não dependo quem vai ganhar para presidente. Eu não dependo da bolsa de valores. Eu não dependo do meu vizinho. Eu não dependo da herança que o meu pai e a minha mãe vai deixar para mim. Eu não dependo só do meu salário. Ele faz parte da nossa vida. Ele é necessário, sim. Mas se nós nos prendermos a essas coisas, nós vamos criar conflitos no nosso coração. Asaf entendeu que ele dependia do Pai. Mesmo nas adversidades, há um Deus no controle de tudo. Mesmo nas adversidades, há um Deus no controle de tudo, no qual podemos confiar. A palavra diz: não olhe circunstâncias, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. O Senhor está o tempo todo nos alertando. Confiar no Pai. Versículo 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamei todos os seus feitos. Se você está passando por esse momento de dificuldade, de diversidade, está numa fase em que acha que Jesus te abandonou, em que você acha que a igreja não está te enxergando, pastor nem está me vendo, os líderes da igreja nem conversam comigo, eu entro, saio, ninguém nem me cumprimenta. O que está gerando aí no seu coração de insatisfação, de inferioridade? O Senhor hoje te chama para consertar isso. O Senhor te chama para que você possa confiar nele, entender que ele está no controle de tudo. Rasga seu coração diante dele, assim como fez Asaf. Diga tudo aquilo que tem te afligido. Não viva de aparências. Não deixe o seu coração adoecer. Porque às vezes uma pequena semente de insatisfação que está aí, ela está brotando. E ela está se fortalecendo e está te adoecendo. Resolve. Simplifica. Creia que você tem coisas grandes para viver, coisas extraordinárias para viver, que a sua momentânea tribulação, ela vai passar, e ela vai servir de testemunho, assim como Asaf disse, ele disse que vai testemunhar de tudo isso, e ele fez um quê? Um texto, um salmo, falando da sua insatisfação, e hoje nós estamos aqui aprendendo com ela. Eu lembro que eu dizia assim, na minha adolescência, teve uma fase de rebeldia, mesmo depois de convertida, a minha família não era convertida. E eu já queria ser artista, né? Queria ser artista plástica, queria sair de casa, morar fora. Eu usava um cabelão todo hippie, um vestidão, uma sandalinha de couro e era paz e amor, mas eu não usava droga. E eu fazia faculdade de artes plásticas e tal, aquela coisa. E sabem quem eu mais admirava na Bíblia? Quando eu falo isso para os meus filhos, eles falam: não, mas só você. Eu admirava Jonas. Eu falava assim: Jonas é o cara. Ele é o cara. Ele estava certo. Porque o povo não queria nada mesmo. Ia perder o tempo dele. Eu fiz como Asaf. Por algum tempo de rebeldia, eu olhava e falava assim: não é comigo. O outro tem mais que pagar pelo que está fazendo.
em momentos de insatisfação, assim como eu vivi alguns momentos de satisfação na minha adolescência, a gente faz isso. A gente libera esse tipo de palavra, a gente se torna egoísta, a gente se torna insensível ao outro. Dependendo do tamanho da dor que nós passamos, nós nos cristalizamos, nos fechamos e temos um coração endurecido, como o do de Asaf. Eu não sei o que fizeram com você, não sei como você chegou aqui hoje. A única coisa que eu fiz foi obedecer a essa palavra que o Senhor queria que eu trouxesse. E eu espero que, assim como ela falou comigo, ela tenha falado com você. Fabiana, mas você estava sentindo tudo isso daí? Tem dia que eu sinto. Tem dia que eu sinto. Quando eu vejo, às vezes, coisas que você está vivendo na política, no trabalho, e que você não concorda. E aí você acaba querendo, igual Asaf, desviar um pouquinho. Mas o Senhor vem e te chama. E é assim que Ele faz com a sua palavra. Enquanto a equipe de louvor sobe aqui, por favor. Nem sei do horário. Ah, tá no horário, né? Enquanto eles sobem aqui, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria que você pode ficar de pé. Você que tem olhado para as circunstâncias, você que tem, talvez não colocado para fora toda a sua insatisfação, toda a sua tristeza, mas o Senhor hoje te chama para que você possa acalmar o seu coração, mudar a rota, o GPS, fazer um conserto, primeiro na sua vida pessoal, depois no seu ministério, na sua família, no seu casamento, na sua profissão. Assim como Asaf entendeu que ele precisava entrar no Santo dos Santos, que ele precisava buscar o Senhor, que ele precisava ver as coisas por uma ótica espiritual, que ele precisava confiar no Senhor, que ele precisava crer que o futuro dele estava nas mãos do Senhor. Eu te convido, querido, confia no Senhor, o seu futuro. Confia no Senhor aquilo que você quer alcançar. E a coisa mais bonita que eu vejo nesse texto, além de Asaf reconhecer que o problema todo era ele. O problema não eram os ímpios. Os ímpios estavam fazendo aquilo tudo há muito tempo. Quando ele estava feliz, louvando ao Senhor, os ímpios continuavam sendo arrogantes. E eles continuam sendo arrogantes. O problema foi que ele parou de olhar para o Senhor e esperar nele, e gerou esse sentimento. Mas o mais bonito de tudo isso, que eu vejo quando ele escreve e reconhece que o Senhor é bom. Ele reconhece, o salmista reconhece a bondade de Deus lá no versículo 1. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Nós somos esse povo escolhido. Nós somos esse Israel, a noiva que espera a volta de Jesus. Nós somos aquele o qual o Senhor não tira os olhos, o qual o Senhor é bom, independente da nossa insatisfação, independente do dia que você acorda e reclama, porque o café da manhã não está do jeito que você queria, porque o vento de palmas sujou tudo aquilo que você tinha limpado, porque o seu chefe não te deu a promoção que você merecia, porque o seu salário não está sendo suficiente para o que você queria conquistar, porque o seu marido não tem sido aquele homem, o sacerdote do lar que você queria, aquele sacerdote cuidador,
aquele que te pergunta no final do dia: "E meu bem, você está cansado? O que você precisa?" Talvez você está chateado com essa esposa que tem sido aquela que está cansada, aquela que não tem te dado a atenção que você quer, ou aquela que tem sido igual uma goteira na sua cabeça. Os seus filhos não têm sido tão obedientes como você esperava. Não foi isso que eu ensinei. Não era isso que eu esperava deles. Ou talvez você está desapontado e não está achando que a sua igreja é boa o suficiente para você. Meu tempo aqui já deu. O Senhor te chama hoje para fazer essa reflexão. E assim como o salmista reconheceu a bondade de Deus, reconheça a bondade de Deus nas pequenas coisas. Eu pude reconhecer a bondade de Deus, mesmo perdendo tantas famílias, tantas pessoas da minha família. Eu pude reconhecer a bondade de Deus, mesmo quando eu passei por uma tribulação que as paredes caíam. Reconheça a bondade de Deus na enfermidade, na escassez. Reconheça a bondade de Deus com a sua igreja, com seus pastores, os seus líderes.